Do ano, tudo bem? A última vez que a gente se falou foi quando a gente estava falando já sobre as normas do relatório de análise microbiológica do ar. E hoje a gente está aqui reunido para tocar esse trabalho, dar continuidade a ele. E o que eu queria ressaltar hoje são duas atividades para gerar mesmo de produção textual, que vocês precisam começar já nesse momento para a gente conseguir acabar logo esse relatório com uma boa qualidade. Acho muito interessante de contextualizar esse relatório, porque não existe outra atividade mais condizente com o momento que a gente está vivendo. Então, antes dessa pandemia, a gente poderia ter um olhar, e acho que agora a gente está com o nosso olhar um pouco mais treinado. A atividade que a gente fez sobre a origem das doenças da música pulso, eu não abandonei, eu estou com esses trabalhos, eu vou atribuir uma menção a mais para quem entregou e vou postar um outro vídeo com a correção das atividades da música pulso. Vou apresentar todas as doenças e corrigir a origem microbiana de cada uma das doenças listadas na música, tá bom? Quem entregou vai ficar com uma nota a mais, quem não entregou vai ficar sem nota, não vai ficar com I. Então, a gente vai ter como atividade o relatório e as interações que vão acontecer por aqui. Então, agora a gente vai retomar um pouco o que tem que ter no seu relatório. Então, a gente já falou que o relatório tem que ter um título de qualidade, né? Não é dizer que é trabalho de amas, o seu relatório representa uma análise. Que análise? Análise microbiológica. Então, é microbiológica do ar da onde? Da cozinha, da minha casa, da sala, da varanda, né? Explicar da onde foi que você analisou microbiologicamente esse ar, tá? Então, eu tenho dois exemplos aqui. Um que diz mais sobre a análise, então fala da composição microbiológica do ar. Então, esse título nos leva a pensar da composição microbiológica desse ar. E esse título fala Análise da microbiologia do ar a partir da sedimentação do mingau. Esse título nos remete mais ao método analítico, e não necessariamente à composição do ar. Então, é aí que entra o seu tom, né, o seu enfoque, o que você quer destacar, quem você quer colocar em mais destaque no seu título. Mas nunca trabalho de amas, trabalho de microbiologia do ar. Sempre o que você fez, por que você fez, onde você fez. A nossa introdução é o mais difícil de construir por um aluno de segundo ano, tem essa dificuldade, né? Então, a gente já conversou sobre como selecionar material de qualidade. Esse é o tema da aula anterior a essa. Então, a gente já conversou sobre isso, já gravei videoaula sobre isso, para a gente começar com essa retomada, né? Da seleção do material bibliográfico, que a gente espera, eu espero, que você, durante essa quarentena, tenha tido a oportunidade de ler materiais de qualidade e não ficar só naquele looping do limbo digital que o Google manda para a gente como um algoritmo. Então, aqui, a gente lembra que a introdução te dá embasamento teórico da análise. Embasamento teórico da análise, na realidade, quer dizer o quanto você quer explicar para que o leitor entenda o que você fez. Então, hoje, o que a gente está vivendo nos dá a entender de que a análise microbiológica do ar é muito importante. É muito importante por quê? Por que a gente analisa microbiologicamente os ares? Interiores, exteriores? Por que é importante a gente estudar a microbiologia do ar? Por isso que eu disse que essa atividade é muito contextualizada, porque hoje a sociedade inteira está entendendo a importância e a compreensão, a importância de saber como que se dissemina uma doença vinculada pelo ar. E como isso é complexo, porque a gente começou a falar de Covid, antes era só partícula contaminada. Aí agora todo mundo diz que por conta da grande transmissão da doença, a doença também é transmitida pelo ar. Então, como é importante a gente apresentar para o leitor do nosso relatório o que é a microbiologia do ar, o que é ar, quem compõe o ar, quais são as partículas que estão em suspensão, como que essa partícula se deposita, como que ela sedimenta nas superfícies e como isso influencia quem interage nesse ambiente. Então,
o exercício de hoje, para a introdução, é criar esses subtópicos. Então, você primeiro vai... Onde você vai começar? Eu quero falar de São Paulo, eu quero falar do Ar de São Paulo. Meu primeiro tópico vai ser Constituição do Ar de São Paulo. Você vai falar do Ar de São Paulo sem apresentar São Paulo? Tá bom. Então, eu vou criar um tópico falando de São Paulo. Então, seu primeiro tópico vai ser São Paulo. O que você vai dizer de São Paulo? Então, você está criando esses tópicos para depois preencher. Quando você for preencher esses parágrafos, você vai exercitar um padrão citação-referência, que a gente já conversou. Você não vai só copiar e colar o trabalho de alguém. Você vai ler o trabalho de alguém, entender e escrever. Isso é uma citação indireta. Agora, se você vai... não, eu gostei muito do trabalho daquela pessoa, vou pegar 2 linhas do trabalho dele e colocar direitinho. Aí é uma citação direta. Você está pegando um pedaço do trabalho daquele autor, colocando na sua introdução. Você pode fazer isso por até 3 linhas. No final, tem que pôr lá o padrão de referência. Você tem que achar quem foi que falou isso no final do seu trabalho. Isso é a citação. Referência, a lista de referência aparece no final do seu trabalho, lá em ordem alfabética ou ordem de citação, se o seu padrão for numérico. Tá bom? Então, voltando lá para a introdução, é aí que tem o seu tom, né? Se você vai falar primeiro de microbiologia, se você vai apresentar a cidade, constituição do ar. O objetivo é sempre em tópico, isso é uma regra. Essa regra é porque esse tópico tem que ser respondido na conclusão, tá bom? Então, quantos tópicos estiverem nos objetivos são os mesmos tópicos que aparecem na conclusão de forma respondida. Isso é o levantamento da hipótese, por isso que a gente sempre norteia com objetivos. Material e método, como que você fez essa análise, como que esse experimento foi montado. Então, lembra que você teve localização espacial e interpretação de imagens? Uma das habilidades dessa disciplina é você conseguir olhar a sociedade em vários zooms, com vários olhares, mais de perto, mais longe, de acordo com o objetivo da sua exposição. Aqui, no nosso caso, você analisou algum lugar. Então, como que você vai apresentar esse lugar? Você pode começar com um mapa do Brasil, localizar São Paulo, depois localizar a cidade. Ou, se você não estiver falando de São Paulo, né? Está falando de Guarulhos, está falando de uma outra cidade, você pode começar em São Paulo, aumenta o zoom, acha a zona, aumenta a zona, acha o bairro, até chegar na sua rua, ou já vai direto para o bairro, e do bairro já mostra a sua rua, sua casa e onde ficou o experimento, tá bom? Mas vai desmembrando para que eu consiga entender onde está esse ponto, né? Para ver se está perto de grandes avenidas, grandes indústrias, apresenta esse lugar que você analisou, tá bom? E depois, como você montou o experimento. Então, quando eu falei para você, separa todo o seu material, põe o amido de milho do lado do leite, do lado do açúcar, com a panelinha, a colherzinha, tudo que você vai usar bonito na sua pia, bem limpinha, sequinha, fotinho, pá, entra aqui. A montagem do experimento, o dia, a hora, você de pijama fazendo mingau, essa estrutura tá lá no material e método. Aí, como que montou o experimento, tem 4 copos, um não abre, a gente tá cansado já de falar dos tratamentos, né, os grupos dos copos, e o que aconteceu, que é resultado. Então, você vai lá no seu diário do mingau, aquele caderninho com rabiscos desde o começo do ano, vai voltar para ele, olhar para essa sua anotação e vai melhorar esse vocabulário. Então, o que era um pontinho preto, você vai olhar para a foto e vai falar, não era bem um pontinho preto, né? Estou vendo aqui, dei um zoom na foto, não tem morfologia, então era uma colônia fúngica. Então, aí vai lá nas suas anotações e trabalha essa descrição do desenvolvimento da colônia. Bom, aí voltamos para o segundo exercício de hoje. Então, a atividade de hoje é criar os subtópicos da introdução e começar a preenchê-los com padrão de citação-referência. Além disso, trabalhar os resultados. Então, eu já pedi para vocês criarem como se fosse uma tabela de imagens, né? Que é aquela para a gente conseguir observar a crescente dos copos. Você vai criar uma nomenclatura para as colunas e para as fotos, para você chamar esse resultado no texto. Esse é o segundo exercício de hoje. Então, primeiro, você vai criar subtópicos da sua introdução e preencher com parágrafos. O segundo, você vai criar essa tabela de exposição dos seus dados e dar nomes para que você junte isso. Eu costumo brincar com vocês que é que nem brincar de batalha naval. Então, voltamos lá nos copos. O copo 1 teve vários dias de leitura. Então, geralmente, os alunos deixam
os copos nesse eixo e os dias nesse eixo. E aí vai apresentando copo 1, dia 1. Ah, no copo 1, dia 1 não tinha nada, que foi a montagem do experimento. Copo 1, dia 2. Você vai querer chamar de dia 2? Ou você vai querer colocar um A, um B, um C, um D? A exposição desse dado é você que vai decidir, tá? Então, você tem que criar uma tabela, preferencialmente uma tabela, porque fica mais fácil de ver, porque a gente tem que comparar os copos entre os dias e entre os copos. Então, ao final da análise do copo 1, você tem que apresentar a comparação desse copo com os outros copos. Então, o copo 1 a gente não fez nada, a gente não cobriu, não tampou, não isolou. Ele ficou recebendo sedimentação durante todo o experimento. Ele teve um aporte maior de micro-organismos e tem que se comparar esses dados com os outros copos nos outros dias, tá? Então, são esses os 2 exercícios de hoje. Criar a tabela com as imagens, criar a nomenclatura para as colunas e linhas das tabelas e trabalhar o descritivo das colônias e puxando esse resultado. Então, eu apresentei o copo 1 todos os dias, tudo o que aconteceu. Apresentei o copo 2 todos os dias, tudo o que aconteceu, sem repetição de padrão textual. Esse é o exercício, é uma produção textual. Você não pode repetir que nem manual. Ah, um dia 1 foi assim, dia 2 foi assim, dia 3 foi assim. Não, você tem que trabalhar o dado para que ele fique fluido de ler, não fique cansativo e não pode ser repetitivo. Tá bom? Então, eu vou deixar vocês com essas 2 atividades para essa semana. Na semana que vem, a gente volta para repensar todas as etapas do trabalho que a gente já construiu e acabar de conversar sobre a discussão dos dados, conclusão e construção das referências bibliográficas. Falta pouco para a gente conseguir acabar esse relatório. Eu quero muito receber as dúvidas de vocês sobre esse processo de produção textual. O que você não está entendendo? Qual é a sua dificuldade? Eu estou à disposição. Entre em contato comigo via chat. A gente vai conversando. E é isso. Eu estou com saudade de vocês. A gente vai marcar uma videoconferência em breve para que eu consiga vê-los e a gente conversar um pouco ao vivo. E, de qualquer forma, eu estou à disposição. Boa sorte aí nesse tempo tão atípico. Um beijo.